Olá, muito bem-vindos a mais um ficheiro do MBL. Em um vídeo recente aqui pro canal, as semelhanças entre o nazismo e o comunismo foram sublinhadas. E é com base nessas semelhanças que foi possível a uma filósofa como Hannah Arendt colocar ambas as ideologias como manifestações do totalitarismo do século XX. Segundo ela, o totalitarismo se diferencia da antiga dominação despótica. Montesquieu, em sua tipologia dos governos, distinguirá 3 tipos de governo, sendo as tiranias orientais o que ele chamava de despotismo. Na sua concepção, o princípio do despotismo é o medo. Na monarquia seria a honra e da república a virtude. O totalitarismo, no entanto, se basearia na extensão indefinida do poder do Estado, muito além dos limites tradicionais do despotismo, visando a supressão de todas as instâncias intermediárias de poder, da família às associações livres, das universidades ao mercado desimpedido. O totalitarismo cerceia o indivíduo por todos os lados. Ele rompe as amarras sociais, quebra os laços comunitários e busca alterar a natureza humana em sua essência. A sua transformação é total. Comunismo e nazismo compartilham desses traços. Na URSS, o stalinismo suprimirá a inteligência livre. A guerra começada por Lenin e continuada por Idanov. O stalinismo também coletivizará a agricultura nos planos quinquenais. Dominará todas as instituições e associações. O nazismo também fará o mesmo. Até os grupos de escoteiro serão dominados pelo Partido Nacional Socialista da Alemanha. A política do extermínio racial não existirá sob o comunismo. Apesar disso, a política do extermínio de classe está sim presente. Exemplo dela é a coletivização forçada dos kulaks, que praticamente extinguiu essa classe de pequenos e médios proprietários rurais. Eles foram parar no Gulag, ou simplesmente foram assassinados. Os kulaks serão exterminados sob a mão de ferro de Stalin. Polícia secreta, idem. Deportações, idem. Propaganda oficial em todos os âmbitos, idem. Culto à personalidade do líder, idem. Seja como Führer ou supremo líder, como grande timoneiro da revolução ou o Duce, o princípio do líder será estabelecido no comunismo e no nazismo, e o fascismo original italiano introduzindo o conceito na literatura revolucionária. Mas, se é assim, por que a apreciação do comunismo, mesmo o stalinista ou maoísta, é claramente diferenciada em relação ao nazismo? O que muda na nossa sensibilidade moral e política diante desses dois fenômenos? A jornalista Annie Applebaum, autora do melhor livro sobre os campos de trabalho forçado da URSS, os Gulags, escreve na introdução as seguintes palavras, abre aspas. Certa vez, o ex-parlamentar britânico Ken Livingstone, hoje prefeito de Londres, forcejou para explicar-me a diferença. Os nazistas eram perversos, mas a URSS fora desvirtuada. Essa visão reflete o sentimento de muitas pessoas, mesmo daquelas que não são esquerdistas à moda antiga. Fecha aspas. 3 são as razões principais para essa assimetria. Prestem atenção porque vamos esclarecê-las uma a uma. 1. A primeira e mais importante razão foi a Segunda Guerra Mundial. Após o pacto Ribbentrop-Molotov, a URSS e a Alemanha nazista tornaram-se aliadas. A aliança, a grosso modo, se dava da seguinte forma. A União Soviética tinha uma cota de suprimentos, cereais, metal, etc., que ela trocava por apoio logístico e tecnológico. Então a União Soviética literalmente mantinha as elevadas necessidades de suprimento da Alemanha. A aliança, evidentemente, não era fundada em nenhum amor. Eram frequentes os comunicados mostrando a voracidade da Alemanha. De modo geral, era uma aliança delicada e pesada para a Rússia. Mas essa aliança seria rompida com a invasão intempestiva de Hitler ao território soviético. Foi surpreendente para Stalin pessoalmente, mas não para os espiões soviéticos nem para o seu Estado-Maior. Os nazistas construíram a Operação Barbarossa, cujo objetivo era a invasão da URSS e a extensão do Lebensraum, o espaço vital para a expansão da raça ariana, tomando dos eslavos as suas terras. O Estado-Maior soviético estava bem informado de todos os preparativos nazistas. Mas por que então, somente 3 dias antes da invasão, é que houve algum trabalho sério? Segundo o historiador Robert Gallatley, essa imprevidência, raríssima em um homem extremamente pragmático e arguto como Stalin, ocorreu por conta do dogmatismo da teoria marxista.
Stalin realmente acreditava na tese segundo a qual Hitler desencadearia uma guerra entre os imperialismos e essa guerra com a Inglaterra lhe permitiria entrar de sola na Europa e conseguir a tão sonhada Revolução Mundial. Mas não foi o que aconteceu. A partir desse momento, a União Soviética irá entrar na guerra junto com os aliados, e a sua participação será extraordinária. As primeiras vitórias militares sobre a Wehrmacht foram soviéticas. Na Segunda Guerra, de longe, nenhum país perdeu tantos homens quanto a Rússia. Stalingrado tornou-se mundialmente célebre por ter sido palco da maior batalha militar da história humana. Quando o Exército Vermelho se junta aos aliados, ele passa a combater lado a lado, homem a homem, junto com os ocidentais. Assim, naquele período, a Rússia foi considerada heróica. Questionamentos sobre as condições de liberdade internas eram muito ambíguos. A Irmandade da Guerra acabou mostrando uma União Soviética heróica e libertadora. 2. A segunda razão é mais profunda. Ao contrário do nazismo, que era anti-iluminista e baseado no culto de uma raça superior, o comunismo reivindica os mesmos princípios emancipatórios dos liberais. Uma das inspirações do comunismo é a Revolução Francesa. O professor Villa parece discordar, mas Lenin foi taxativo. Quando escreveu sobre as 3 fontes do marxismo, uma delas era o pensamento socialista originado na Revolta dos Comuns de Babeuf. O ideal de liberdade, igualdade e fraternidade estava na essência da ideologia comunista. Apesar do extensivo uso do terror, os mesmos ideais do iluminismo estavam implicados no marxismo e, por consequência, no comunismo. Além disso, a tradição intelectual marxista sempre demonstrou extraordinária riqueza e vigor. É impossível conhecer sociologia ou história sem passar por clássicos marxistas. Na sua obra, Os Fundamentos do Pensamento Sociológico, do liberal Raymond Aron, o nome de Marx consta como um dos clássicos indispensáveis. Estudos sobre arte, indústria, classe social e problemas contemporâneos, estudos sobre história da arte, cultura, sociedade, economia, tudo isso está atravessado pela poderosa corrente do marxismo. É praticamente ilimitado o suprimento de nomes fundamentais das ciências humanas egressos das fileiras do marxismo. Essa riqueza teórica não encontra equivalente no nazismo. Quais são os grandes teóricos nazistas? O maior deles, Heidegger, se arrependeu do nazismo. Carl Schmitt teve um flerte também. É possível cavar mais alguns nomes com algum esforço. Dos ideológicos propriamente nazistas, Alfred Rosenberg era o principal. Mas foi um teórico fraco, o próprio Hitler não ligava muito pro livro dele, O Mito do Século XX. E tudo isso é coerente com o nazismo, inspirando-se em ideias de superioridade racial, no irracionalismo das paixões, do ódio e do desejo do domínio. O nazismo não foi um manancial para muita reflexão racional, seja sobre ele mesmo, seja sobre os tópicos fundamentais da filosofia. Ao contrário do marxismo, eminentemente racional, reflexivo e com densidade filosófica. Essa circunstância também amplificou o marxismo em praticamente todas as universidades do mundo ocidental. Criou-se uma intelectualidade marxista encastelada em todos os cantos e capaz, obviamente, de oferecer justificações sofisticadas aos crimes do comunismo, distinguindo-os com muito cuidado de qualquer coisa equivalente no nazismo. 3. A terceira razão é a própria duração do regime. O Muro de Berlim caiu em 89, a Alemanha nazista em 45. Logo após a queda da Alemanha nazista, começou um processo profundo de denazificação da sociedade. Esse processo jamais ocorreu na Rússia. Em alguns países da Cortina de Ferro, somente hoje vemos o mesmo processo ocorrer. Vide Hungria e Polônia. Em outros países, partidos comunistas ainda detêm o poder, como na China, Cuba, Coreia do Norte, Laos, Vietnã. Na Índia, os comunistas governam um estado, que é o Kerala. Na Turquia, ainda há uma poderosa representação comunista. Em resumo, o comunismo, embora enfraquecido, continua vivo. O nazismo não. Excetuando grupos neonazistas, cujas linhas de continuidade histórica com o nazismo original são muito duvidosos, antes sendo inspirados por ele do que realmente sendo continuadores dele. O nazismo é um fenômeno morto. A duração do regime também implicou no ocultamento das fontes sobre o comunismo. Até a abertura dos arquivos de Moscou, historiadores e jornalistas não tinham livre curso na União Soviética para pesquisar sobre as estatísticas do regime. Assim, a extensão da dominação sobre a população, o papel da polícia secreta, o sistema dos campos de concentração, tudo isso era conhecido, mas não tão bem conhecido. Tanto é assim que, por força dessas 3 razões, o comunismo jamais foi retratado em cores consistentemente sombrias como o nazismo na suprema indústria cultural, o cinema.
Embora a figura do russo malvado seja lugar comum nos filmes americanos, esse lugar comum se vinculava aos esquemas mentais da Guerra Fria. O russo malvado era um mafioso ou um agente do governo. Os crimes maiores do comunismo, no entanto, não foram retratados com as mesmas cores e a mesma frequência do Holocausto. Os grandes genocídios, democídios, deportações em massa e o uso do terror não receberam um tratamento idêntico ao que Hollywood devotou à barbárie nazi. Nem a personalidade de Stalin, Mao ou Pol Pot lhes serviu de inspiração para filmes como Hitler serviu. Essas são algumas das principais razões para o fenômeno, que de outro modo seria inexplicável, da diferença abismal entre a sensibilidade ocidental diante do nazismo e do comunismo. Esperamos que todos os totalitarismos sejam repudiados pelas próximas décadas, com maior vigor do que foram até hoje. Para isso, é necessário que os liberais estudem a história do stalinismo, do maoísmo e outros fenômenos similares e então se esforcem por revelar a sua intrínseca natureza totalitária. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do ficheiro de hoje. Deixem seu like, compartilhem isso com seus amigos e até a próxima. Um abraço.